Apresentamos Kettle Premium Especial, um alimento completo que fortalece coração, ossos e músculos, garantindo a saúde e o bem-estar do seu felino. Cuide de quem você ama com Kettle Premium Especial, o alimento que faz a diferença na vida do seu gato. Fala pessoal, muito bom dia! Tá começando a partir de agora o nosso Conexão Esportiva pela Web Nova Rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Regis Martins com você a partir de agora, juntamente com o Raul César, claro, trazendo os principais destaques, manchetes. A edição de hoje é do dia 14 de outubro do ano de 2025, edição número 72 aqui do nosso Conexão Esportiva. Vem com a gente a partir de agora, claro, muita informação para você aqui no seu rádio. Estamos com o apoio todo especial de Maçã Verde Sorvetes, Transapucarana e Danês Alimentos. Vamos então, Raul, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Conexão Esportiva. Bom dia, Regis Martins, bom dia àqueles que acompanham o nosso canal agora pelo Facebook, Web Nova Rádio, falando de esporte nesta terça-feira e infelizmente começando a falar de um resultado que ninguém esperava, uma derrota da seleção brasileira, que vai se preparando para a próxima Copa do Mundo, que vai acontecer do ano que vem. E o Brasil jogou muito mal, principalmente no segundo tempo. Quer dizer, o Brasil não jogou no segundo tempo, saiu na frente vencendo por 2-0, mas depois, no intervalo, a equipe voltou para o segundo tempo muito mal, né? A seleção brasileira, e acabou levando a virada. E olha, até então, Brasil e Japão haviam se enfrentado por 13 ocasiões, com 11 vitórias da seleção brasileira e 2 empates. Então o Brasil conheceu o seu primeiro resultado negativo diante dos japoneses. Realmente uma atuação pífia no segundo tempo. Primeiro tempo até que foi razoável, até pelo fato que estava vencendo por 2-0, apesar que no começo do jogo os japoneses tiveram mais chances de gol que o Brasil. Aí o Brasil fez 1-0 com o lateral Paulo Henrique, na minha opinião até uma grata surpresa jogando ali pela lateral. Depois o Brasil fez 2-0 com o Gabriel Martinelli e se esperava que o Brasil até aumentaria o placar no segundo tempo, mas realmente a equipe foi muito mal. O técnico Carlo Ancelotti fez várias alterações na equipe, até para melhorar o rendimento do time. Isso não aconteceu e o Brasil acabou sucumbindo diante da seleção japonesa. E olha, Regis, é triste falar isso, eu tenho falado há vários tempos já, que infelizmente o Brasil vai ser um mero participante na próxima Copa do Mundo. A safra não é boa, o Brasil, para você ver, tá faltando aí menos de um ano, né? 8 meses para a Copa do Mundo. O Brasil não tem um time definido, com dificuldades nas laterais, com dificuldades no setor defensivo. O Fabrício Bruno muito mal na partida hoje, né? Entregou o primeiro gol do Japão. Na minha opinião, com essa atuação, apesar que o Carlo Ancelotti disse que não, que os jogadores que falharam hoje ainda terão novas chances, serão observados novamente, mas eu acredito que com essa atuação ruim que ele teve, está praticamente fora da Copa do Mundo. Claro que tem outros zagueiros aí, inclusive o Marquinhos não esteve nessa convocação, a gente sabe que é titular absoluto. O meio de campo do Brasil também ruim, principalmente no segundo tempo. Casemiro abaixo da crítica, jogou muito mal o Casemiro. O ataque, no primeiro tempo até que teve um bom rendimento, mas no segundo tempo inoperante, não assustou o goleiro japonês e realmente a gente fica preocupado com a participação do Brasil na próxima Copa do Mundo. Agora tem mais 2 amistosos no mês que vem, serão amistosos que acontecerão na Europa com seleções da África.
terá um amistoso já confirmado com a Tunísia, o outro adversário pode ser a seleção de Gana. E depois, em março, aí no fechamento da preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, amistosos contra países europeus. A França praticamente está certa de fazer um amistoso com o Brasil em março e o outro adversário pode ser a Croácia. Se perdeu para o Japão, imagina quando enfrentar a França com força total. Realmente é de dar medo. O Brasil não é mais o país do futebol e agora temos que engolir e realmente ver que o futebol europeu está muito, mas muito à frente da nossa seleção e, claro, também destacando a Argentina, que mais uma vez vem forte para a Copa do Mundo. Acredito que o Brasil, na próxima Copa, terá uma participação ruim pela qualidade de seus jogadores atualmente. Muito bem, é o nosso Conexão Esportiva pela Web Nova Rádio, 11h13, você participando com a gente, mandando a sua mensagem para cá, faça a sua interação aqui no nosso Conexão Esportiva. Pois é, né? Pela primeira vez na história, o Brasil perde para a seleção japonesa. Que festa, hein? Ontem no Jornal Nacional, até eu não lembro quem que deu entrevista, falou assim, o Brasil nunca perdeu para o Japão e não será agora. Bruno Guimarães. Isso, então eu falei, não fala isso, porque daí dá combustível para o adversário. Deu, né? Eu acordei, não assisti o jogo, estava mexendo nas redes sociais, apareceu intervalo de jogo, Brasil 2-0. É mais uma goleada. Tranquilo, né? 2-0 no Japão. Agora há pouco mexendo, quando eu olhei, gente, 3-2, gol aos 52 do segundo tempo, aos 62 e aos 71, praticamente de 10 em 10 minutos, o Japão virou o jogo sobre a seleção brasileira. Tem muita gente criticando o Hugo Souza, certo? É aquilo. Diz que ele falhou em um dos gols, parece que a bola bateu no peito dele e caiu para dentro do gol, né? Primeira participação do Hugo Souza, né? Não sei se ele corroborou com isso, né? Eu acho que... Teve um gol contra também, depois eu vi lá. Fabrício Bruno. Péssima atuação, acho que é a pior da carreira dele, né? Sim. Justamente na seleção, ele querendo ganhar a chance para a Copa do Mundo. Eu acho que com essa partida de hoje já era, né? Sei lá, né? Então... Tá certo, o Alisson ficou muito tempo lá na 2 Copas do Mundo e mesmo assim, né? Mas eu acho assim, é cedo ainda. Agora esperar aí o que o Ancelotti virá fazer nesses demais amistosos. E o grande teste, eu acho, para ele será contra a França. Né? França e Croácia, que já tivemos confrontos em Copas do Mundo. A Croácia foi a última seleção que eliminou o Brasil na Copa. Então eu né? acho que aí sim teremos um parâmetro, né? Imagina só se a França vai lá e me aplica uma goleada na véspera da Copa do Mundo. Você imagina só. Ou se não, a Croácia vai lá. Apesar que vai ser um jogo difícil, a galera... O Ancelotti, eu imagino, tanto quanto a França quanto a Croácia, ele vai colocar o que é melhor, o esboço que vai ser na Copa do Mundo. Né? Ele não vai colocar, até lá ele não vai mais testar jogadores. Eu acho assim, Regis, a gente vê que a seleção tem muita dificuldade, principalmente nas laterais. A gente tem batido nessa tecla várias vezes, comentando nos programas anteriores. Não consegue, né, efetivar nem um lateral direito e nem um lateral esquerdo. A zaga, eu acredito que deve ser o Marquinhos e o Gabriel Guimarães, né? Que é o outro zagueiro para a zaga. O goleiro eu acredito que vai ser o Alisson mesmo. Agora, no meio de campo, não dá para cravar os titulares absolutos, né? Eu acho que apenas dá para apontar ali o Bruno, né? Que é o ex-volante do Atlético, talvez pode ser o único ali que está como titular. Tem o Rafinha para entrar nesse time ainda. Agora o ataque, Regis, quando é um jogo mais difícil, fica devendo, né? O Vinícius Júnior não jogou nada hoje. Ele não jogou nada. O Vinícius Júnior tem uma atuação pífia. Né? Eu brinco, eu falo assim, é o Ruinício Júnior. Não é possível. Não joga. Enaltece o futebol de esse moço. Não é o melhor do mundo? É um jogador, na minha opinião, arroz com feijão, mais nada do que isso. Para quem já teve Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Bebeto, quem que é o Vinícius Júnior na hora do dia? Então, é por isso que eu falo. O Rodrigo entrou mal pra caramba também, né? Jogou bem lá contra a Coreia, mas a Coreia é muito fraquinha. Tanto é que o placar foi de 5-0, cabia até mais. Mas pegou uma seleção melhor, que é o Japão, um time já mais entrosado. Imagina o Zico, deve estar feliz da vida, né? Com certeza, porque realmente... Se o futebol japonês é o que é hoje, graças ao Zico. Graças ao Zico e outros brasileiros também. O Rui Ramos, né? Que foi, inclusive o Rui Ramos foi o primeiro atleta brasileiro naturalizado japonês, né? Que fortaleceu. Depois veio o Zico e outros jogadores também que foram importantes aí no surgimento do futebol japonês. Até então, o Japão sempre nem conseguia ir para as Copas do Mundo, né? Então, realmente, é muita festa lá no Japão. Foi uma vitória merecedora. A equipe jogou muito, né? É um time aplicado taticamente.
A gente vê a vontade, a gana do jogador japonês e realmente comemorou com muita festa, porque ganhar do Brasil, apesar que o futebol está bem aquém do que já foi o Brasil, né, nessa modalidade, mas é Brasil. Então, eu imagino a euforia, né, da torcida do Japão por vencer a seleção brasileira pela primeira vez. Até então, como eu falei, eram 13 confrontos com 11 vitórias brasileiras e 2 empates. E hoje esse tabu foi quebrado. E aquilo, né? Tabu foram feitos para serem quebrados. Tá certo. Hoje é feriado no Japão, não pode ter certeza disso, que é uma vitória histórica. É a mesma coisa o Brasil num esporte que não é tradição, né? Apesar que o futebol é brasileiro, e o Brasil vai lá e ganha, por exemplo, no beisebol. Beisebol que o Japão domina amplamente, o Brasil vai lá e ganha. É verdade. Ganha do Japão no beisebol. Pro Brasil é histórico, o Brasil que não tem tradição. O Japão tem uma tradição muito grande. Quando o Brasil ganhou o Pan-Americano em Indianápolis, nos Jogos Pan-Americanos de 87. Claro que não era os jogadores profissionais dos Estados Unidos, era um time universitário, mas mesmo assim o time universitário dos Estados Unidos é muito forte. O Brasil deu um trabalhão. O Brasil ganhou lá dentro. Quase que foi feriado no Brasil. O Oscar jogando muito naquela partida. E é isso que você falou. Foi a primeira vez que o Brasil fez mais de 100 pontos em cima dos Estados Unidos. Em cima dos Estados Unidos, um jogo histórico. E é aquilo que você falou, o exemplo que você deu. É a mesma coisa fazer um amistoso da seleção brasileira contra o Japão lá no beisebol e ganhar dos caras lá dentro. Né? Ou se for aqui no país também. Sim. Porque o Japão no beisebol, pelo amor de Deus, né? É o Brasil pelo futebol. É o Brasil no futebol. Então, por isso que tem que comemorar mesmo. E outra situação, né? Falando de jogadores, né? Carlos Augusto, lateral esquerdo. Gente, não tem como. Não dá. Joeliton, que entrou no segundo tempo. Richarlison, eu não entendo por que ficam insistindo em ser Richarlison. O cara faz 4 anos que ele é centroavante, faz 4 anos que não faz um gol na seleção brasileira. E fica insistindo no cara. O Pedro do Flamengo com uma perna só é bem melhor do que ele e não é chamado. Então, Ancelotti, põe o Pedro, Ancelotti. Tá na hora, né? Por favor. Porque o Pedro é um jogador ali. Coloque pessoas que resolvam. Claro. Agora, fica insistindo com um jogador que já é mais um amistoso, é reserva na seleção, né? Porque fez um gol bonito na Copa, mas é um jogador de um gol bonito só na última Copa. Tá num time lá que eu nem lembro da Inglaterra. Parece a tônica. Acho que até reserva no time lá e ficam levando o cara. Eu não entendo isso aí. O futebol ultimamente está com essa filosofia, Raul. Não, mas nós tivemos 80% de posse de bola. Quanto ficou o jogo? 3-0 para o adversário. Posse de bola não vence jogo, gente. É bola na casinha. É bola na casinha. Não pode jogar um jogo mal. Ter 90% de posse de bola do adversário. Mas a gente marcou o gol, no final das contas, mas como é que vai? Vocês ganharam deles. Ninguém quer saber como é que ficou o jogo, se tiver mais posse de bola, se eles deram, lá na somatória geral, deram 1.300 passes, nós demos apenas 50 passes. O que importa é bola na casinha. Hoje ninguém está falando, porque o Brasil teve mais posse de bola. Não, o Japão ganhou do Brasil. 3-2. O que vale é bola na rede. É bola na rede, virou 3-2. Você me lembrou Tem aquele o Menzinho ensina o pessoal, ele conhece vários tipos de esportes, né? Ele domina muito bem, eu acho muito interessante isso. Sabe, andar de skate, sabe, jogar vôlei, né? Aí ele olhou pro Romário e falou, Romário, você tem que bater falta desse jeito aqui. Mandou lá no ângulo. Romário, você tem que posicionar o corpo assim, ele é o peixe. Gol faz assim, chutou pro gol, acabou. Serginho Chulapa. Acabou, assim que faz igual. Serginho Chulapa, o maior artilheiro do São Paulo na história, né? Era gol de canela, gol de nariz, gol de nuca, até de bumbum ele fez gol, né? Então, o que vale é a bola entrar. E só passando outro resultado aqui, outro amistoso que foi realizado, vai entender o futebol também, né? O Paraguai, que fez até uma boa campanha eliminatória, está na próxima Copa do Mundo, perdeu para a Coreia do Sul de 2-0, a Coreia que tinha perdido para o Brasil de 5-0. Então o Paraguai também não tá lá aquelas coisas não, né? Agora uma notícia boa de Copa do Mundo, né? Cabo Verde, pela primeira vez na história, vai à Copa do Mundo, né? Um país de 600 mil habitantes. Um país do tamanho de Londrina, pra você ter ideia, um pouco menor que Curitiba, vai para a Copa do Mundo. E detalhe que fala português, Cabo Verde, pela primeira vez na história, Raul. Então, a informação, ontem foi o jogo, né? Das eliminatórias africanas. E até o meu garoto que comentou, pai, tá sabendo, Cabo Verde vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez.
É um novo país, né? A África que tem feito boas participações com seus países. Nós já tivemos aí países como Argélia, como Camarões, Gana, inclusive na última Copa do Mundo, Marrocos, né? Chegou até a 4ª colocação aí do Mundial que aconteceu no Catar, mostrando a força da África. E realmente agora Cabo Verde, pela primeira vez participando de uma Copa do Mundo, assim como a Jordânia também, que carimbou seu passaporte, também outro país de forma inédita participando de um Mundial de Futebol. Olha só, nosso Conexão Esportiva tem um apoio especial de Transapucarana, do nosso amigo Luiz Bertolli, há 30 anos com você. Transapucarana tem 13 filiais aqui no estado do Paraná e também em São Paulo você encontra a Transapucarana, tá bom? Vai mudar de uma cidade para outra, então procure a Transapucarana. Você que tem sua empresa, precisa entregar produtos, então procure a Transapucarana. Lembrando que os produtos são entregues em até 24 horas. Para mais informações, entra no site transapucarana.com.br do nosso amigo Luiz Bertolli, há 30 anos com você, 30 anos de estrada, Transapucarana. Ô Regis, já que estamos falando de Copa do Mundo, sim, temos aqui já os países classificados com as suas vagas garantidas. Claro que nós temos 3 países sede, Estados Unidos, México e Canadá. Da Conmebol se classificaram Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai. Talvez ainda pode pintar a Bolívia, que vai participar da repescagem. Da Ásia, Austrália, Japão, Jordânia, República da Coreia, República Islâmica do Irã e Uzbequistão. Da África, temos o Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana e Cabo Verde. E da Oceania, a Nova Zelândia. Muito bem, ó, as equipes já estão aí se classificando para a Copa do Mundo. Lembrando que o ano que vem, Copa do Mundo, teremos 48 seleções, então abre-se aí praticamente 16 seleções, era 32, né? Agora vamos para 48, praticamente teremos várias surpresas aí de seleções que nunca foram à Copa do Mundo e agora tem a chance de conquistar aí e poder participar da primeira Copa. 11h24 aqui no nosso Conexão Esportiva pelo Facebook. Mandar um bom dia ao Danilo Aranda. Ô Danilão, tá curtindo a gente, valeu, um forte abraço, muito obrigado, viu? Sempre nos prestigiando aqui no nosso Facebook da Web Nova Rádio. Raul, sim, já encerramos então Copa. Chega, Copa, né? O Brasil hoje deu raiva, hein? Já deu o que tinha que dar. Nossa. Certo? Vamos falar então de campeonato amador, porque hoje começa o campeonato amador aqui, o Super Campeonato Amador de Apucarana. E logo mais no estádio Olímpio Barreto, o Bom Jesus da Lapa, teremos jogos já pela primeira rodada do campeonato, da Super Campeonato Amador. É tiro curto, né? E a primeira rodada já começa logo mais às 7 horas da noite. Deixa eu trazer aqui pra galera que tá em casa poder nos acompanhar aqui junto conosco, porque às 7 da noite temos o Baiano junto com a equipe do Supermercados Viana, que abre a primeira rodada aí do jogo, a rodada de abertura no estádio Olímpio Barreto. Raul. É verdade, hoje começa então o Supercampeonato Municipal Amador de Futebol, são 23 equipes participando, nós temos aí 6 grupos, 5 grupos com 4 equipes e um grupo com 3, classificando aí os 2 menores de cada grupo para a fase seguinte. Abertura hoje, com 2 partidas do estádio Municipal Olímpio Barreto, a partida de abertura 19 horas, o Baiano Futebol Clube jogando contra o Supermercado Viana WS Estamparia, um bom duelo, o Baiano que é um time aí de muita tradição aqui em Apucarana, inclusive está disputando também o Campeonato Amador Regional lá de Califórnia, fazendo uma boa campanha. Já jogou 2 jogos, aí venceu os 2 jogos, lidera o seu grupo. E o Supermercado Viana, que não muito tempo atrás acabou sendo campeão amador aí da cidade. Inclusive, nós fizemos a transmissão, se não me engano, em 2019, né, Regis? Eu lembro um gol do Franco, do meio da rua, ele mandou lá no mesmo. ângulo. Foi 2019 aquilo? 2019. Isso. Né? E sempre participando de forma positiva. Eu tinha o gol, mas tiraram da gente. O gol foi embora. O gol foi embora. E na sequência, Regis, outro bom jogo aí, a equipe do Ferroviário da Vila Regina, que sempre faz boas participações também nos campeonatos amadores aqui de Apucarana, também no torneio do trabalhador aqui do nosso município, jogando contra o quilômetro 28. Outro bom time, lá do nosso amigozinho, que também está disputando o Campeonato Amador Regional
de Califórnia. Esse ano também disputou a Taça Rio Bom, lá em Rio Bom. Então são 4 equipes aí, pode-se dizer, com equipes com condições, inclusive, de brigar pelo título e, claro, também de brigar pela classificação. São jogos, então, que abrem a primeira rodada, né? Aí do Campeonato Amador Municipal de Apucarana. Depois na quinta-feira, mais 2 jogos. Mais 2 jogos. Nós teremos na quinta-feira isso, o United contra o Diamantina, esse jogo às 7 horas da noite. E depois, lá pelo Grupo E, às 9 horas, teremos o Anônimos FC contra o JPG. Um bom jogo também. Olha, desses times aí, conheço o Castelo Branco United, também, que já disputou aí campeonatos amadores em anos anteriores, disputou esse ano a Taça Rio Bom, até esse ano lá não fez uma boa campanha. O JPG é o time lá do Jardim Ponta Grossa, tem um bom time. O Diamantina tá voltando, né? Já teve times lá atrás, tá voltando aí para fazer uma boa campanha. E o Anônimos, na minha opinião aí, e por mim mesmo, são anônimos. Não conheço, não sei quem são os jogadores. Realmente a gente vai acompanhar esses jogos aí na quinta-feira do Campeonato Amador Municipal. Destacando que a sequência dessa primeira rodada no domingo, com vários jogos. Nós teremos jogos também no Olímpio Barreto, novamente, no campo da UTF-PR, e também lá no José Rico. Isso. Inclusive vai ser reinaugurado. No SESI, né? E no SESI também. E lá no José Rico vai ter a reinauguração do estádio José Rico, que um dia já foi Geraldo Vilas Boas, que um dia também já foi o campo do Lambari e que um dia também já foi chamado de Centro Esportivo Ayrton Santos. Então o estádio José Rico será reinaugurado aí nessa rodada do final de semana. Pois é. Aí a pergunta é, por que estádio do Zé Rico? Ele era dono daquele espaço ali? Ele foi dono ali. Ali, Regis, aquele estádio ele foi inaugurado, não tenho a data precisa, mas ele foi inaugurado em 1977 com o nome de Geraldo Vilas Boas, que era o dono do terreno. Geraldo Vilas Boas, para quem não sabe, foi o pai do José Franzino Vilas Boas, o Zé Lambari, que foi o presidente do Apucarana Atlético Clube e também presidente do Lambari Esporte Clube. Então ali era uma propriedade familiar. O estádio foi inaugurado em 77, inclusive com o jogo amistoso entre Lambari Esporte Clube e Apucarana Atlético Clube. O Lambari venceu o Apucarana por 2-1 naquela ocasião. E, passado alguns anos, o cantor José Rico, da dupla Milionário Zé Rico, comprou aquele terreno e aí o campo passou a se chamar Campo do Zé Rico. Olha só que legal, hein? E sem falar histórias do Zé Rico, ele vinha acompanhar jogos do Apucarana, né? Diz que por muitas vezes o pessoal via ele na arquibancada, lá no meio, lá torcendo pra galera. E jogava no campo. Ele tinha um time, o time do Zé Rico, até tem a foto dele num desses times aí. E teve um ano aqui, 95, ele fez aqui em Apucarana o torneio bola e viola. Olha só. Só que a viola não rolou, só teve a bola. Eles fizeram um quadrangular com a Apucarana Atlético Clube, o Jandai Esporte Clube, uma seleção do Vale do Ivaí e mais o time do Zé Rico que ele montou. Vieram aqui alguns jogadores ex-profissionais na época e o show não saiu, infelizmente não saiu, não rolou, mas teve o torneio e nesse torneio o Apucarana foi campeão. Ótimas lembranças, hein, Raul? Agora, imagina nos tempos de hoje, né? Mas você tá no estádio de futebol, chega o Zé Rico lá, imagina a repercussão que daria, né? E naquele tempo, como não tinha rede social, no máximo você conseguia ali, era um autógrafo, mas bem interessante. Então, começa hoje. E o Zé Rico, que na juventude, ele aqui em Apucarana viveu na Caixa São Pedro, né? Sim. Ele era da Caixa São Pedro. Pois é, 11 horas e 31 minutos, 11h31, você está aqui no nosso Conexão Esportiva pela Web Nova Rádio. Raul, ontem na Câmara de Vereadores, o Alan Pereira, ele que já foi personagem nosso aqui no Raul César Memórias Esportivas, ele foi homenageado, Raul, olha que legal. É verdade, o Alan Pereira da Silva, né? Karateca com mais de 30 anos aqui em Apucarana, ele que é paulista da capital e realmente muito jovem mudou aqui para Apucarana e começou a praticar o karatê. Tem muita história hoje no karatê apucaranense, já participou de várias competições no exterior. E o Alan ontem foi homenageado, né? Aí recebendo a moção de aplausos do vereador Guilherme Livotti. Agora, inclusive, também vai ser homenageado lá na Assembleia Legislativa. Essa foto ficou meio estranha, rapaz. Eu achei que era problema no PC aqui, mas ficou meio. Não, desculpa, ficou um pouquinho embaçadinha. Tá meio embaçada, né? A pessoa foi tirar ali. Aí com a família, né? Os familiares, esposa, os filhos.
aí fazendo um depoimento lá na Câmara ontem. Parabéns ao Alain, merecedor. Está muito tempo no esporte, militando aí no Karatê, e recebeu essa justíssima homenagem. Agora também será homenageado aí numa proposta do deputado estadual Cobra, também será homenageado na Assembleia lá em Curitiba. Parabéns ao Alain Pereira, ele que faz aí trabalhos fantásticos, né, no Karatê. Ontem nós trouxemos até uma informação, matéria, informação. Tá no nosso site também, no webnovaradio.com, você pode conferir depois. Né? Então, Alain Pereira aí, ele foi homenageado ontem na Câmara, uma moção de aplauso proposta pelo vereador Guilherme Livotti. Então, parabéns aí o nosso Alain Pereira. A equipe do Alain, né, esteve no último final de semana, mais precisamente no último sábado, lá em Marechal Cândido Rondon, participando de um campeonato no ginásio de esportes Ney Braga. E lá a equipe do Alain, né, conquistou várias medalhas. Foram 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze, conseguindo uma boa participação na última etapa da Copa Paraná. Maravilha. Então, são 11h33, nossa conexão esportiva pela Web Nova Rádio. Você está aqui no Facebook, você pode acompanhar aqui conosco, mandar sua mensagem. Então participe, vai interagindo com a gente com muita informação. O brasileiro, ele tem que ser reinventado, né? Colocar aqui o craque do jogo da seleção brasileira contra o Japão. Olha quem foi o craque do jogo. Então tá, põe aqui na câmera na frente aqui. Olha lá o craque do jogo. É o menino Fabrício Bruno. Ai. É desse jeito, pessoal. Não perde a oportunidade, né? Aqui. Nosso amigo Jefferson, ele que postou aqui num grupo. Craque do jogo. Também não perde uma também, né? Aliás, não ele, mas o brasileiro, quando vê isso. Porque foi um golaço, né? Tá certo, a bola ia em direção ao gol, mas quando ele bateu, espirrou o taco, aí ficou mais bonito o gol aí do Fabrício Bruno. Eita, cada situação. Falando aí do Fabrício Bruno, é ele que no Campeonato Brasileiro vem sendo um dos destaques do Cruzeiro, né? Sim. Mas infelizmente na seleção brasileira ele não teve uma jornada positiva. Pesa? Acredito que sim, né, Regis? Deve pesar, né? A seleção brasileira, amigo. Oportunidades. A única seleção pentacampeã do mundo. Não é fácil não, hein? Aí chega essas horas aí, a camisa pesa barbaridade, certo? São 11h34. Vamos falar da Liga de Maringá, Raul. A Liga de Maringá que tem rodada, a 5ª rodada esta semana da Liga de Maringá. A Liga de Maringá tem a 5ª rodada. Na verdade, a penúltima da primeira fase. Já estamos quase no fechamento dessa fase inicial do campeonato. A rodada, né, que acontece no próximo domingo. Só destacando que no último final de semana não tivemos rodada, né, do campeonato. E a 5ª rodada, então, acontece no próximo domingo. Nós teremos aí no domingo, então, o Sarandi jogando em casa contra o Cambira Esporte Clube. Esse jogo começando por volta das 15h30. O Paysandu, lá no estádio Os Pioneiros, vai jogar contra o Pirapó Esporte Clube Multivídeos JPG. O Pirapó que lidera o seu grupo. E nós teremos também a equipe do Juventude, lá em Jandaia do Sul, no estádio Hermínio Vignoli, jogando contra o Atlético Marialva. São jogos, então, da 5ª rodada da competição. O time do Pirapó Esporte Clube, que até agora está invicto na competição. O time tem aí 3 empates e 1 vitória. E agora tenta aí mais uma vitória, a 2ª na competição, jogando em Paysandu contra a equipe do Paysandu. Dando um repeteco então nos jogos. Domingo que vem, Sarandi e Cambira em Sarandi, Paysandu e Pirapó em Paysandu, Juventude e Atlético Marialva em Jandaia do Sul. Depois, no próximo domingo, né, nós teremos aí, não nesse domingo, no outro, o fechamento dessa primeira fase, quando serão conhecidos as equipes que chegarão à fase semifinal do Campeonato Amador Regional aí de Maringá, da Liga Maringaense. Beleza, o atender cliente, o telefone toca, é uma que festa, maravilha. é uma festa. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo. E o Galo animado também, né, Regis? Já coloquei ele pra bicar. Sai daqui que eu tô no ar. Pica, põe pra correr. É criador, põe pra correr. Muito bem, ó. Então a Liga de Maringá acontecendo, certo? O Pirapó representante nosso. Então boa sorte. Tá invicto ainda, né? Tá invicto, isso é muito legal. Então nesse final de semana aí tem essa 5ª rodada que irá acontecer. O Pirapó que joga fora de casa, tá bom?
Olha só, 11 horas 37 minutos, 11h37, aqui na nossa conexão temos o apoio todo especial de Maçã Verde Sorvetes. Maçã Verde Sorvetes é um novo conceito em sorveteria na cidade Canção, lá na rua Mandacaru 122. Pensou em sorveteria, pensou Maçã Verde Sorvetes, tá bom? Tem picolé, tem aqueles potes de 1,5 litro, potes de 2 litros, tem açaí, tem muita coisa boa lá no Maçã Verde Sorvetes. Bora conferir. Hoje o dia está agradável, né? O dia está maravilhoso, voltou o sol, ontem choveu o dia inteiro, ficou aquele tempo pesado, então o sol voltou, o calor consequentemente vem junto. Então dá uma passadinha na Maçã Verde Sorvete. Você que está passeando em Maringá, você que saiu aqui de Apucarana ou da região, vá lá na Maçã Verde Sorvetes, Rua Mandacaru 122, mandar um abraço pro Fernando, gerentaço do Maçã Verde Sorvetes, e também acesse lá nas redes sociais, no @Maçã Verde Sorvetes no Instagram, segue eles, tem muita novidade boa lá, tá bom? Olha, 11h38, já que falando de maçã verde, vamos falar do Coritiba também, que é verde, Raul. Que é líder da Série B. Que é líder da Série B, e coxa líder. E tá já pintou um apucaranense jogando nas categorias de base do Coxa Branca, né, Regis? Isso, mais um apucaranense destaque agora, está no Coritiba, ele é atleta nosso, atleta da nossa terrinha, esse menino aí que vai fazer história, né, Raul? Isso, vamos divulgar aqui o garoto, o Otávio Janone Tolentino. Ele tem 16 anos, ele foi contratado para vestir a camisa do Coritiba Futebol Clube. Ele já está na capital, assinou o contrato e defenderá a equipe sub-17 do Coxa Branca nas disputas de 2 campeonatos, o Sul Brasileiro e também do Paranaense. Talentoso e com muita habilidade, Otávio começou a praticar esporte aos 5 anos de idade, jogando na escolinha de futsal do Clube 28 de Janeiro de Apucarana, com o comando do professor Marcos Rogério de Souza, o Tubarão. Naquela equipe conquistou vários títulos e na sequência passou a jogar futebol pelo Instituto Gera do professor Claudemir Pontin. Ainda na mesma modalidade, o futebol, vestiu a camisa do Wolf Soccer do professor Ismael Friso. O Otávio também chegou a treinar no Santos e esteve por um curto período no RB Bragantino. Desde 2021, disputou várias competições pelo PSTC, clube que deu todas as condições para o garoto. O Otávio está muito feliz nesse novo ciclo e espera crescer ainda mais na carreira. O Otávio, né, que também já está lá na capital, vai defender o Coritiba nas 2 competições desse ano ainda. E ele também, nesse ano, jogando pelo PSTC, foi o artilheiro do Campeonato Paranaense na categoria Sub-17. Qual que é a idade dele, Raul? 16 anos. E já passou em vários clubes. Já rodou, hein? Olha só, hein? 16 anos apenas. Por isso que eu falo, às vezes você é atleta, está começando agora como criança, agora é a hora. Antigamente, essa era a idade que estaria iniciando no futebol, 16, 17 anos. Agora não, pode ver, ele já desde pequenininho já está rodando aí vários clubes do país, clubes de grande importância e agora no Coritiba. Então pode ter certeza, em breve a gente vai ouvir falar muito o nome dele, igual o menino lá de Minas, o Yuri, né? O Yuri com 10 Yuri aninhos, Davi, né? O Yuri Davi já está colecionando títulos no Atlético Mineiro e ali vai ser uma ponte, rapidinho já estará na Europa. Mesmo acontece. Olha, esse menino aqui, começando no Coritiba, ele já está em vários clubes, agora vem para o Coritiba e ali já é um trampolim para equipes de alto nível. Então tem o Otávio, né, que está no Coritiba, tem o Yuri que está no Atlético Mineiro, numa categoria menor, na Sub-11. Tem o Carlinhos, que é zagueiro, que foi revelado na escolinha do Pirapó, é zagueiro titular do Internacional nas categorias de base. E o goleiro, o Vitor Caetano, que joga a Série B pelo CRB de Alagoas. Tem um menino lá que fez gol no Grenal, acho que é Alisson. O Alisson, isso, que está hoje sempre sendo aproveitado pelo Grêmio. Realmente apucarando um celeiro de bons atletas aí no futebol, Regis. Isso mesmo. Sempre a gente mexe, vira, nós sempre trazemos notícias. Temos talentos aqui, trazendo, né, notícias de talentos aqui da nossa terra, que se forma aqui, nasce aqui e vai aí jogar. E já tivemos muitos outros também, né? Então, isso é muito bom. É a perspectiva muito boa, certo? Olha só, 11h41 aqui no nosso Conexão Esportiva pela Web Nova Rádio, você participando conosco, mandando a sua mensagem. Raul, vamos falar de Copa dos Pais do Colégio São José, que tem rodada aí que irá acontecer. Vamos falar da Copa dos Pais, trazendo as informações, só destacando que no último final de semana
não tivemos rodada, mas temos rodada marcada aí para o próximo domingo. Então vamos aos jogos que estão marcados para acontecer agora. Lembrando que foi adiado por conta da chuva, né, Raul? Não, por causa do feriado. Feriado da foi o feriado da padroeira. Isso. Então o professor Paulo Kisner, né, que é o coordenador lá da competição, achou por bem não realizar a rodada. Mas a próxima rodada será a 8ª. Acontece no próximo domingo, lá no campo do Colégio São José. Nós teremos, então, o primeiro jogo, 8 horas, CRB contra Chapecoense. Na sequência, 9h30, Operário enfrentando o Paysandu. E às 10h30, o Cuiabá jogando contra a Ferroviária. O Paysandu, Regis, lidera o campeonato com 14 pontos ganhos. Em segundo está o Cuiabá com 14. Em terceiro, a Ferroviária com 12. Na quarta colocação, o CRB com 11 pontos. A Chapecoense vem na penúltima posição com 9. E na última colocação, o Operário com 3 pontos ganhos. Meu fantasmão tá difícil, hein? Fantasma tá mal na Série B e tá mal também na Copa dos Pais do Colégio. Vai rebaixar com o fantasmão desse jeito. Que aí, tem que assombrar. Mas você tá assombrado com os outros times da Copa dos Pais. E na rodada passada, que foi a 7ª rodada, aconteceu no dia 5 de outubro, o Operário perdeu de 3-2 para a Ferroviária, o CRB empatou 2-2 com o Cuiabá e o Paysandu venceu a Chapecoense por 3-1. Isso mesmo, né? O Fantasma perdeu 3-2, voltou um pouquinho pro Fantasmão aí, pelo menos buscar mais um pontinho no campeonato, né? Ah, Fantasma. Vamos lá, vamos reagir, Fantasma. Vamos assombrar esse povo aí. Olha só, 11h43 aqui no Conexão Esportiva pela Web Nova Rádio. Você aí que está curtindo aqui no Facebook. Lembrando, né? Nosso canal do YouTube, pessoal do YouTube nos removeu lá, colocou umas políticas danadas, a gente está correndo atrás, estamos com o jurídico. E agora estamos à espera, infelizmente, tudo é burocracia, é moroso. Enquanto não se resolve nossa vida lá no YouTube, nós vamos trazendo aqui o Conexão Esportiva no Facebook, tá? Então, claro, além também, todas as matérias de destaques a gente coloca no nosso site, no nosso Instagram também. E, claro, você pode ir seguindo várias plataformas que você sempre ficará informado uniformemente, né? Em todas as plataformas nós postamos as principais notícias daqui da nossa região e também a nível estadual. 11h44 aqui no Conexão Esportiva. Raul, tivemos 2 amistosos, a data FIFA agora se encerra e volta o Brasileirão. Brasileirão volta amanhã. Isso, amanhã. Volta amanhã, a rodada nesta quarta-feira e também na quinta-feira. Nós teremos nesta quarta-feira 7 jogos que serão realizados. Às 19 horas, o Palmeiras, mais líder do que nunca, joga contra o Bragantino no Allianz Parque. Às 19h30, Clássico Carioca, Botafogo e Flamengo. Às 20 horas, Mirassol contra o Inter, lá no interior de São Paulo. Às 20 horas, em Recife, o Sport enfrentando o Ceará. Às 21h30, Santos contra Corinthians no Clássico da Vila Belmiro. Às 21h30, em Minas, Clássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro. Às 21h30, no Ceará, o Fortaleza jogando contra o Vasco. Na quinta-feira, a sequência dessa rodada, que é a 28ª, 19 horas, Grêmio e São Paulo em Porto Alegre. Às 21h30, Fluminense e Juventude no Rio de Janeiro. Às 21h30, fechando essa rodada na quinta-feira, em Salvador, o clássico Vitória e Bahia. O Bavi. Então nós teremos aí vários clássicos, hein? Botafogo e Flamengo, Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro e Vitória contra a equipe do Bahia. O Palmeiras é o líder com 58 pontos, em segundo Flamengo 55, em terceiro Cruzeiro 52, em quarto Mirassol 46, em quinto Botafogo 43, em sexto Bahia 43. São os 6 times melhores colocados na Série A. Já na zona de rebaixamento estão Vitória 25, Fortaleza 24, Juventude 23 e o Sport na lanterna com 16 pontos ganhos. Olha só, lembrando, né, que o Juventude já tem todos os jogos realizados, não deve jogos. O Sport ainda tem um jogo por realizar, a mesma coisa o Fortaleza, tem o Santos, Internacional ali, ainda tem jogos para ser realizados. Nas próximas datas aí, acho que vai ter uma data FIFA agora, acho que mês de novembro. Novembro, tem. Novembro, e aí com certeza vai acertar esses jogos, né? O Palmeiras também, é líder e tem um jogo ainda para ser pago, tá? Mesmo acontece que o Flamengo. Então, Palmeiras 58 pontos, depende do seu adversário, pode chegar a 61, já é um número, ó. Se o Palmeiras chegar a 61
por exemplo, vai jogar amanhã com o Red Bull. Se ele vencer o Red Bull, chegar a 61 pontos, ele fica a 10 pontos do número mágico, que é o número de campeão. Os campeões, a partir de 71 pontos, os campeões levantam a taça. Então, o Palmeiras está aí praticamente a 9 pontos. No caso agora não, no caso ele está a 12. Mas se ele vencer aí, ele vai ficar, aliás, a 10 pontos. Ele está a 13 pontos aí do número mágico, que é conhecido o número dos campeões, que é o número 71. Deixaram o Palmeiras passar. Então que o... Com um jogo a menos, Raul. Com um jogo a menos. E agora Flamengo e Cruzeiro que fiquem, né, com a barba de molho, porque realmente para segurar o Palmeiras não vai ser fácil. E o Palmeiras e joga em casa amanhã. Bom, amanhã joga em casa, 7 da noite, mas não é no sábado, Raul. Mas será que ganha do Allianz? Ganha lá no Red Bull? Acredito que sim. Porque o Red Bull não vai ser 4-0. Acredito que não, mas deve conquistar mais 3 pontos, né? Realmente com casa cheia novamente. E aquilo, né? O Palmeiras está embalado, né? Então para segurar não é fácil, não. Perfeitamente. E tem o Flamengo, que tem uma parada indigesta, né? Sim. O clássico contra o Botafogo. O Botafogo também, que faz uma boa campanha, está com 43 pontos. E. Mirassol torce que o Flamengo ganhe o jogo. E o Palmeiras torce para o Botafogo ganhar, né? Mais ou menos isso. Que daí senão iguala ali com o Mirassol. Já ultrapassa o Mirassol. Agora o Cruzeiro, eu não sei não, viu? O Cruzeiro parece estar perdendo gás, hein, Reis? Olha só. Pega as campanhas ali, né? Palmeiras, 5 jogos, 1 derrota apenas. O Flamengo de 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates. O Cruzeiro, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Já não ganha 3 rodadas, né? Está a mesma campanha do Flamengo. E o que é pior, tropeçou recentemente em casa contra o Lanterna Esporte, né? Então o Palmeiras é a única equipe aí que conseguiu 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Né? Então, e pode ver, o Palmeiras perdeu 4 no campeonato. O Flamengo, que poderia estar junto ali, perdeu apenas 3 no campeonato. Então são equipes muito regulares, né? Depois vem Cruzeiro e Mirassol com os mesmos números de derrotas, né? Apenas 5 derrotas aí no campeonato. Você vê o Mirassol, né? O Mirassol, você imaginava que seria tipo um saco de pancadas, tá ali 5 derrotas em 28 rodadas. Quando começou o Campeonato Brasileiro, todo mundo apontava, né? A opinião, né, dos jornalistas, principalmente da mídia paulista e também do Rio de Janeiro, quais as equipes que cairiam, né, as 4 que cairiam para a Série B do ano que vem. E a maioria apontou lá o Mirassol como um dos candidatos ao rebaixamento. Está aí hoje é o 4º colocado, lutando por vaga na Libertadores, o que será, com certeza, um grande feito aí pela equipe do interior de São Paulo. Isso mesmo. Saindo da Série A, vamos lá para a Série B. A Série B do Brasileirão, temos jogos, né? Tivemos ontem CRB e Ferroviária 2-2. Hoje, às 7h30 da noite... Teve também, Rez, o Volta Redonda derrotando mesmo o Atlético Goiás por 3-0 lá no Rio de Janeiro. Olha o Volta, tá reagindo no campeonato, tá lá na zona de rebaixamento, tá reagindo. 3-0. O Atlético Goianiense foi carrasco em cima do Atlético do Paraná. Bateu, levou, né? Bateu, agora tomou de 3 lá de baixo, né? Hoje tem mais 3 jogos, tá? Paysandu e Remo, 7h30. No mesmo horário, Chapecoense e Botafogo de Ribeirão. E na Liga Arena, Atlético Paranaense e Avaí. Né? O Atlético que é escalar, viu? O Atlético hoje sétimo. É o 7º, 48 pontos. Se ele vencer, ele vai a 51. Lembrando que a Chape ainda joga hoje. Sim. A Chape pode entrar lá no G4, né? Pode ir a 53 pontos. E o Atlético agora quer ir a 51 nessa rodada aí para... E depois, meus amigos, é a rodada 33, Raul, é a rodada do Atletiba. Olha, Regis, eu acho assim, o Atlético joga em casa contra o Avaí, é favorito pelo fator de jogar em seus domínios. O Atlético que vem aí de resultados ruins, né? 2 derrotas seguidas. Então, se o Atlético quer pensar em voltar para a Série A, ele precisa ganhar esse jogo hoje. Mais um tropeço vai complicar a situação do Furacão no campeonato, até porque outras equipes estão crescendo no campeonato, as que estão perto do Atlético se aproximando e até passando o Atlético. Você vê que tá, olha ali a classificação, olha, você vê o Atlético em 7º, mas você tem junto ali o Remo com 48, o Remo inclusive joga hoje com o rival Paysandu. Sim. O CRB com 47. O Remo que venceu o Atlético na última rodada. E até o Atlético Goianiense, apesar que perdeu ontem para o Volta Redonda, também com chances de melhorar a sua classificação no campeonato. Então, já tem times que ultrapassaram o Atlético, no caso aí o Cuiabá e a própria Chapecoense.
E a gente vê outro time que tá... Olha a Chape, que estava em baixa esses dias, Raul, já está com 3 vitórias consecutivas. Embalou, depois perdeu o embalo, voltou a embalar de novo. Agora o time que tá estranho, Regis. Será que acabou o fôlego? O Goiás. Goiás. O Goiás, o Goiás chegou a liderar o campeonato, foi vice-líder do campeonato, está em quarto lugar. E dependendo dos resultados aí dos próximos, com tropeços do Goiás e vitórias de Chapecoense, Cuiabá e do próprio Atlético, a equipe do Goiás pode sair fora da zona de classificação. 5 jogos, 4 empates. Então, em outra situação, né? Ontem anunciou o técnico Fábio Carille. Nossa. Na sequência. O Carille, a gente sabe que é um técnico que gosta de empates, né? Então, mas é verdade, é verdade. Já tá bem, já tá com 4 empates de 5 jogos, tá bem. Então tá caro. Então não sei se foi aí uma boa escolha, né? Mas vamos ver como é que vai ser o Goiás na sequência do campeonato. Ó, e domingo tem Atletiba, ó. Atletiba. É por isso que eu falo. E é no Couto Pereira, por isso que eu falo que o Atlético hoje precisa vencer o Avaí, né, para dar uma respirada, criar novo fôlego para enfrentar o rival, que na minha opinião está praticamente com a vaga segurada para a Série A. O Atlético, se ele vence hoje, ele vai a 51. Tá, você vai ficar fora. Fica fora ainda. Aí no Atletiba, meu amigo, que é um jogo que tudo pode acontecer, o Curitiba pode ir a 59, se manter mais ainda, porque o Criciúma subiu a 53, ele pode abrir 6 pontos, né? Do Criciúma, Novo Horizontino, até do Goiás. O Goiás já jogou na rodada, né? Mas ele se mantém na liderança. Mas o clássico, tudo pode acontecer. E o Curitiba que nessa rodada já perdeu, né? Perdeu em Cuiabá de 1-0. Perdeu domingo por 1-0 e agora vê a chance aí do Atlético. Se vencer, vai a 51. E se o Atlético vencer esses 2 jogos, vencer o Atlético, fica 54. Fica os 2 ali, ó, juntinhos. O Atlético ficaria daí 2 pontos atrás do maior rival, né? Sim. E também, dependendo do outro resultado, o Criciúma pode ultrapassar na liderança, que estão com o mesmo saldo. O Criciúma 13 de saldo. O Criciúma já jogou nessa rodada também, né? Já jogou. Ganhou do América Mineiro, 2-1 em casa. É verdade. Então, meus amigos, vai ser um grande duelo aí no próximo domingo, mas vamos esperar. Agora, se o Atlético empatar com o Avaí ou perder, ele não tem chance no caso. Tá bom? Olha, são 11h54 aqui no nosso Conexão Esportiva. Você participando com a gente, claro, né? Temos aqui o apoio todo especial de Danês Alimentos, pet saudável, pet feliz. Danês Alimentos, você que tem seu gato, seu cachorro, claro, compre os produtos da Danês Alimentos nos principais supermercados, nas principais agropecuárias. É importante você comprar produtos da Danês Alimentos. Onde você passar e ver a bandeirola da Danês, sabe que ali tem produto de qualidade. Então, vá lá, Danês Alimentos. Mais informações no site, danesalimentos.com.br e também lá no Instagram, no @Danês Alimentos, patrocinador oficial do Apucarana Futsal. E quando a gente fala de futsal, Raul, já foi definidos os jogos, né? Os jogos, né? Da Série Prata semifinal. Chegou a hora, Raul. Chegou a hora dos jogos aí da semifinal da Série Prata. Já temos aí a primeira rodada envolvendo Paraná e 2 vizinhos, Raul. O primeiro jogo será lá em 2 vizinhos, no próximo sábado, às 20 horas, no ginásio Teodorico Guimarães. A equipe de 2 vizinhos jogando contra... 2 vizinhos gostou da situação, rapaz, né? Vamos fazer o primeiro jogo sempre em casa, né? No mata-mata aí. E pega o Paraná Clube. E também no próximo sábado, lá em Missal, no ginásio de esportes 25 de julho, o duelo entre Missal e Terra Boa. Depois nós teremos a rodada de volta, que vai acontecer no dia 31 deste mês, em Curitiba. A partida entre Paraná Clube e 2 vizinhos. Esse jogo começa às 20 horas lá no ginásio da Kennedy, na capital do estado, e também no dia 25, né? Será antes esse jogo do Terra Boa, que vai ser não nesse sábado, no outro, contra a equipe do Missal, lá no ginásio de esportes Arnaldo Zampieri. Regis. Pois é, então esses são os jogos aí das rodadas, né? 2 vizinhos gostou da fórmula, né? De poder jogar o primeiro em casa e o segundo fora, então... O Paraná Clube, às vezes, pode ter a mesma ideia que tem o Apucarana, vamos ter a vantagem, né, de decidir em casa aí. E vai ser um duelo enorme, né? Paraná e 2 vizinhos, Terra Boa e Missal, esse é o segundo jogo. Lembrando, o
Os perdedores dessa partida, eles fazem uma terceira partida, tá? Que daí para definir a terceira vaga, no caso. Faz uma partida extra para definir. Por exemplo, se Paraná e 2 vizinhos perder ali o Paraná, Terra Boa e Missal perder o Missal, Paraná e Missal se enfrentam pela terceira vaga. Então, desses aí, de 4 clubes, um deles ficará de fora do acesso da Série Ouro 2026. E nós falamos ontem que o azarão é o Missal. Será? O Missal cresceu na hora certa, né? Agora vamos ver, né? Começou mal a segunda fase, lembra? Ficou junto com a Apucarana. Aí ganhou do Apucarana aqui no Lagoão, embalou, classificou e tá aí entre os 4 e com chance de o ano que vem estar disputando aí a Série Ouro do Campeonato Paranaense. Espetáculo, né? Muito bom mesmo. Então teremos jogos aí do Campeonato Paranaense da Série Prata, envolvendo 2 vizinhos de Paraná, Missal e Terra Boa. Já ontem, Raul, nós trouxemos aqui no Conexão, né? A equipe Cafeira do Marquinhos jogou... Empatou 6-6, né? Isso. Com a Federação Campinense, trouxe, né? todo mundo de volta, né? 32 para as oitavas de final. Uhum. Então empatou e agora vai jogar fora de casa mais uma partida aí, a Cafeira do Marquinhos, que tem uma nova sobrevida, certo? A Cafeira do Cambira, que fez uma boa primeira fase, depois a segunda fase não fez uma boa campanha, tinha sido eliminado, e nessa mudança toda da federação acabou voltando aí para o mata-mata, né? E eu estava vendo a súmula do jogo, 2 jogadores importantes que não estão mais na equipe lá da Cafeira, o Carrapicho, né? Um jogador que tem uma história aí no futsal paranaense, e também o Foca. São peças importantes, né, da equipe aí no campeonato que não estão fazendo parte. Pelo menos, bom, o Carrapicho eu sei que foi negociado, né? Se não me engano, ele foi para o Terra Boa, na sequência do Paranaense da Série Prata. E o Foca não consta na súmula, acredito também que deve ter desligado da equipe. Perfeitamente, muito bem. Ó, são 11h58, temos ainda mais 9 minutinhos de conexão. Vamos trazer lá a Taça Fernando Emerenciano, Raul. Tem jogos no próximo domingo, é a última rodada, né? A 7ª rodada. Jogos que irão acontecer lá no estádio São Francisco de Assis, em Califórnia. Essa seria a última, né, Regis? Mas a última, então, passou a ser a rodada que aconteceria no último domingo. Penúltima. Aí no caso, ela de última virou penúltima. Estamos aí no fechamento da primeira fase, né, da competição regional ali de Califórnia, que é a Taça Fernando Emerenciano. Nós teremos no próximo domingo os jogos acontecendo lá no Estádio Municipal São Francisco de Assis. Às 8h15, o Velhos Tempos jogando contra o São José de Marilândia do Sul. Velhos Tempos, que é lá de Grandes Rios. Na sequência, às 10h15, jogarão Doce São José de Califórnia contra Tizil, também de Califórnia. Às 13h30, Unidos de Marilândia do Sul jogando contra a equipe do Rio Bom. E às 15h30, o duelo entre Quilômetro 28 enfrentando a equipe da Nova Amoreira, lá de Marilândia do Sul. Aí está a classificação do campeonato. No grupo A, em primeiro, Baiano Futebol Clube com 6 pontos ganhos. Em segundo, o Atlético de Califórnia com 4. Em terceiro, Ousadia Alegria com 1. E na quarta posição, o Pinheirão de Correia de Freitas com 1 ponto ganho. No grupo B, lidera o Quilômetro 28 de Apucarana com 6 pontos. Em segundo, Doce São José, lá de Califórnia, com 3. Em terceiro, Nova Moreira com 3. E na quarta colocação, o Tizil. Aí o nome está Gizil, mas é Tizil, lá de Califórnia, que não somou ponto. J lê como T, né? Isso. O grupo C, o Mauá lidera com 6. Em segundo, Unidos com 3. Em terceiro, Figueirinha 3. E na quarta colocação, o Rio Bom com 0. No grupo D, lidera o Vila Nova com 4 pontos. Em segundo, Velhos Tempos com 4. Em terceiro, São José com 3. E na última colocação, o Everaldo Futebol Clube com 0. Só destacando que os campeões de cada grupo já se classificam direto para as quartas de final. E os outros times aí, os melhores colocados dos outros grupos, caem nas oitavas de final. Apenas, né, os últimos colocados que ficarão fora da sequência da competição. Lembrando que o Vila Nova joga, na última rodada ele folga, né? Mas ele joga... Ele vai jogar naquela rodada que foi adiada. Foi adiada domingo, Isso, então... Se vencer, vai a 7 pontos aí, já se classifica para as quartas de final.
o Vila Nova aqui, no bairro onde está verdade, a Web Nova Rádio. Na verdade, a briga será contra o Velhos Tempos, né? Sim. Que se os dois vencerem, aí vai pelos critérios de desempate para saber quem é o primeiro colocado do grupo. Por enquanto ali o saldo de gols, né? O Vila Nova tá com... O saldo, no caso, não. Gols pró, né? Sim. Ambos têm 2 gols de saldo, mas os gols pró que está definido aí. Campanhas quase iguais, né? Campanha bem disputada aí, o Vila Nova e Velhos Tempos. Então esse é o Regional de Califórnia que está acontecendo. Muito bom mesmo aí os times da região que estão participando. E mais uma vez lembrando, né? Oi, pode sim. O Baiano está liderando seu grupo, o Quilômetro 28 também e o Vila Nova também. 3 equipes de Apucarana líderes aí no Campeonato de Califórnia. Apenas o Pinheirão que não faz uma boa campanha. Isso mesmo. Então estará acontecendo nesse final de semana o campeonato lá a Taça Fernando Emerenciano, certo? Olha só, 12:02, 12:02. Lembrando, Raul, hoje tem a abertura do Super Campeonato Amador, tá bom? Isso mesmo. Tá com saudade do estádio? Hoje o dia de à noite, principalmente, né? Faz tempo que não tem um jogo à noite, né? Nem lembro como é que é o estádio com a luz ligada, nem lembro mais. Tanto tempo, né? Mas o pessoal lá da prefeitura, claro, deu um up no estádio, arrumou o gramado tava feio, aquele gramado lá, colocaram grama errada. Fizeram uma gambiarra, né? Estilo brasileiro de gambiarra. Mesma coisa é fazer um implante de cabelo e coloca, como diz o Neto lá, cabelo de boneco. Vai ficar estranho, né? Aí o bicho complica. Mas olha, então, pessoal, hoje é a oportunidade. Então, vai lá no estádio 7 da noite. Baiano e Supermercado Viana. Tá certo. Eu acho assim, quem entrou no Amador, né, Raul, que tá jogando outros campeonatos em paralelo, com certeza, né, conversou com a Secretaria de Esportes, e eles vão remanejar esses jogos na terça-feira, né? Aí, ó, fica bom para os atletas movimentar, joga no domingo, joga terça, dá para ter 2 campeonatos. Para você ver, ó, o Quilômetro 28 joga hoje também, na sequência, né, 21 horas, contra a equipe do Ferroviário da Vila Regina. Legal, porque o Quilômetro 28 também está jogando o Amador de Califórnia, assim como o Baiano. Então eles jogam. O Pinheirão também? O Pinheirão também. Então dá para conciliar com esses jogos à noite. Além de terça, também nós teremos jogos na quinta-feira. Isso. Então a primeira fase do campeonato vai ser uma fase relâmpago, né? Então vai terminar logo, já vai para o mata-mata. Essa semana já termina a primeira rodada. Já tem o fechamento da primeira rodada. Semana que vem é a segunda, na terceira semana, no final de outubro. Início de novembro já a terceira. 3 semanas já acaba a primeira fase. Agora, né? A segunda fase que eu tô em dúvida ainda. Essa segunda fase. Hoje vamos conversar lá com o Ângelo. Ângelo, né? Danilo, você é organizador. Tire as dúvidas. Você me mandou o organograma para nós, Sim. O chaveamento, mas tem dúvida. Vai terminar ímpar. Vamos 12 ver. classifica. Vai terminar com 3. Será que vai ficar alguém no chapéu? Fazer final 1 e 2? Não, acho que não. Mas eu acho que... Mas hoje a gente tira essa dúvida, amanhã a gente traz aqui, inclusive com os resultados, né, Reis? A gente vai acompanhar essa rodada de hoje lá no estádio. E a expectativa, né, para a reinauguração do estádio Zé Rico, no próximo final de semana, acredito que no domingo, né, quando vai ter rodada. Estão falando que realmente foi uma boa reforma. E é um estádio que merece, né? Na verdade, o Zé Rico é a casa do futebol amador de Apucarana desde o final dos anos 70, né? Isso mesmo. Nós já tivemos lá finais de vários campeonatos amadores, finais de torneio do trabalhador, ali já foi inclusive sede, né? Das categorias de base, quando tinha o Home Sport Apucarana, que mandou por alguns anos ali os jogos do Campeonato Paranaense da categoria. Já sediou aí vários jogos abertos do Paraná. Nós tivemos agora, né, recentemente, o Paraná Bom de Bola, lá também foi uma sede. Então é um estádio aí querido, né? Um estádio tradicional, um estádio já com a sua história aqui no nosso município. Raul, um abraço. Grande abraço, Reis, até amanhã. Estaremos de volta com a repercussão desses jogos. Com certeza. Muito bem, mais informações pelo site webnovaradio.com. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e também aqui no Facebook. A gente volta amanhã a partir das 11 com mais edição do Conexão Esportiva. Galera, um abraço e até mais.
Apresentamos Catly Premium Especial, um alimento completo que fortalece coração, ossos e músculos, garantindo a saúde e o bem-estar do seu felino. Cuide de quem você ama com Catly Premium Especial, o alimento que faz a diferença na vida do seu gato.